A figura de Paulo Evaristo Armes, além de muito querida, sempre foi muito presente aqui na Jovem Pan, por causa da nossa programação religiosa da Sexta-feira da Paixão, uma programação que já tem mais de meio século no ar, hoje dirigida pela companheira Maria Yamazaki. E era um tempo duro, tempo do militarismo. O nosso diretor, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, colocava o nosso repórter Milton Parron numa peregrinação pelo país, esse era até o termo, porque era uma questão religiosa, colhendo a palavra de todos os nossos cardeais para apresentar neste programa em que a gente falava de Cristo e de fé e da religiosidade brasileira durante todo o dia, durante 24 horas. O assunto era Cristo e a paixão de Cristo. Evidente que todos estes atos eram submetidos à censura. As palestras que nos foram dadas, por exemplo, por Dom Helder Câmara, arcebispo do Recife, nunca foram para o ar. A não ser a primeira delas, eu me lembro quando ele fez uma palestra sobre o filme 2001, Odisseia no Espaço. Eu me lembro até como ele terminou a palestra citando a última cena do filme, quando ele falou: "O mistério continua". Dom Paulo sempre esteve aqui conosco, ele abria inclusive a nossa programação, ficava conosco, e num determinado dia ele fez uma palestra exclusivamente voltada para a periferia, dizendo que Cristo foi ser crucificado na periferia. Na verdade, era um tempo em que os pastores, e a gente ouvia também os pastores, e os religiosos, é que tinham uma possibilidade de falar. Porque o regime era duro demais. Hoje o professor até repetiu aqui os artigos do Ato Institucional número 5, que eram terríveis. Mas embora a Igreja Católica tivesse sempre a informação de que ela seguiu o rastro da história, sempre ligada ao poder, era o Papa que ungia os reis, na verdade, desde Leão XIII, com a Rerum Novarum, fazendo a crítica dura à sociedade industrial do século XIX, a Rerum Novarum é de 1891, depois reproduzido a encíclica de Pio XI, com o 40º ano, em 1931, aí já fazendo a crítica ao socialismo e ao comunismo. E João XXIII, que instituiu o ecumenismo no mundo, com a sua encíclica Mater et Magistra. A turma de 65 da Faculdade de Direito, a qual eu pertenço, deu o nome de João 23 à nossa turma. Nossa turma se chama João 23. Na morte do nosso querido companheiro jornalista Vladimir Herzog, evidente que a imprensa ficou totalmente chocada, nos atingiu duramente a todos nós jornalistas. A notícia chegou aqui no Jornal da Manhã, a gente estava no ar, e nada era possível falar. A notícia de que ele se houvera suicidado. A gente, no máximo, deu a notícia e ficou 1 minuto fora do ar, uma espécie de silêncio, como protesto pela impossibilidade de falar. O jornal escrito, como o Estadão, nas matérias que eram cortadas pela censura, trazia trechos dos Lusíadas. E o rádio mais ainda, porque o rádio é uma concessão a título precário do governo. O prefixo da rádio pertence ao Ministério das Comunicações. De tal maneira que aquela missa fantástica, maravilhosa, primeiro grande protesto da sociedade brasileira pelo silêncio que imperava em todo o Brasil, uma missa ecumênica com a presença de Dom Paulo no comando, mas do rabino Henry Sobel e o pastor Wright da Igreja Presbiteriana, foi um negócio maravilhoso, da primeira manifestação do Brasil contra
a estrutura militar que tomava conta da pátria. Eu me lembro da manchete dos jornais do dia seguinte, recordando textos do Velho Testamento, quando se falava "ai daquele que tocar nos meus ungidos". Foi a manchete de um dos jornais. Ai daquele, e foi palavra de Dom Paulo Evaristo Armes, na sua homilia. A manchete era: ai daquele que tocar no homem. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Olha, em primeiro lugar, é um grande prazer de falar com os ouvintes da Jovem Pan. Com vocês eu me comunico mesmo assim como eu me comunico com a pessoa diretamente. Vocês são amigos.